Olá, eu sou a Sucena Pereira, sou professora, atriz e palhaça residente em Belém do Pará, sou membro e fundadora do Zecas Coletivo de Teatro e integrante dos grupos Folhas de Papel, Imundas e Os Varisteiros. Sejam todos bem-vindos à estação formativa, que será uma live sobre o processo Forte como Búfalo, Relatos Processuais, contemplada pelo credenciamento da Mostra Sesc Pará, através da Lei Aldir Blanc. Nesta live, possibilitaremos a criação de um conteúdo digital sobre o processo de pesquisa e experimentação do espetáculo Forte como um Búfalo, ocorrido entre 2017 a 2019. E para conversar com a gente, vou chamar os artistas componentes deste espetáculo, Bruno Rangel e Marcelo Andrade. Olá, amiga. Eu sou Bruno Rangel, sou professor de teatro, produtor, ator, cenógrafo, dramaturgo, trabalho na cidade de Belém com teatro, membro do grupo Os Varisteiros desde 2013. Eu sou Marcelo Andrade, ator, tanta coisa, produtor, diretor, encenador, cenógrafo, figurinista, resolvo BO em tempo integral, professor de teatro, faço mestrado na Universidade de Lisboa e hoje em dia vivo em Portugal, na Dona Lisboa, que é a minha casinha neste momento pandêmico que vivemos. Gente, queria agradecer vocês por estarmos aqui, todos aqui conversando sobre esse processo, que foi o Forte como Búfalo. E eu quero saber também agora de vocês como que funcionou o processo, como foi essa pesquisa, como foi essa experimentação. Contem um pouquinho para a gente. O processo ele começou, eu acho que é bom, é muito legal a gente falar um pouquinho, porque os Varisteiros ele começou em 2012, né, com um grupo de teatro formado a partir do curso técnico de formação em ator da turma de 2010, se eu não me engano. Aí a turma de 2010, aí se formou em 2011. No final a gente fez o grupo de Varisteiros, montou e começou apresentando no Trono ali, e aí levamos para no Trono o Nó de Quatro Pernas, fizemos o Barrela, Sono de uma Noite de Inverno. Então, foi um grupo que durante um período ali de uns 3 anos, 4 anos, a gente produziu muito, né? E só que depois dessa leva de produções, assim, uma produção enlouquecida, as pessoas do grupo acabaram indo para outros projetos, indo fazer outras coisas, e chegou num período que a gente percebeu que só estava eu, Rangel, né? No grupo, e aí a gente pensou numa pesquisa que contemplasse essa nova esse novo formato, né, de 2 pessoas que tinham ficado no grupo. E aí é quando a gente tem a ideia de pesquisar sobre a luta marajoara, né? Tudo surge com a possibilidade da gente pesquisar sobre a luta marajoara dentro de uma perspectiva do trabalho do atuante, né, da preparação desse pré-expressivo do ator para a cena. Então é nesse momento que a gente vai ali e tenta meio que pesquisar sobre isso. Inclusive a gente sabia sobre a luta marajoara, mas profundamente não, né? Então a gente vai descobrir sobre a luta e sobre todas as questões que envolvem ela a partir da escrita do projeto, assim. E foi um mergulho que nós fizemos, né, sobre essa arte marcial que é 100% brasileira. Então uma imersão assim no Marajó, na luta marajoara, nas histórias de lá. Então foi algo que foi bem legal assim da gente começar a fazer, mas ele surgiu muito disso. O processo surgiu porque só tava nós dois em Belém no período, e as pessoas tinham ido viajar para o Rio, Chile, enfim, estávamos ali, eu e o Rangel. E aí tem uma coisa
que é legal lembrar, tipo, porque se tu for procurar na internet, agora eu estava fazendo uma pesquisinha rápida, tem bastante, mas tem assim várias outras coisas. Mas na época era super raso o que tinha. Então a gente só sabia que a gente queria falar sobre a luta marajoara, mas como, né? Então a gente ia ter que fazer a pesquisa de campo, que foi o que aconteceu, né, com o seu João de Deus. A gente foi algumas vezes lá para o Marajó, e foi quando a gente teve o contato maior de entender a movimentação mesmo de como que isso acontecia ali, né? Porque é muito mais no Marajó, em Cachoeira do Arari, a gente descobriu, na festividade de São Sebastião, que acontece essa movimentação aí da luta mesmo. Então, assim, tinha pouquíssimas informações e a gente precisava, de fato, incluir os dois atores que estavam no grupo num projeto que a gente queria continuar com teatro, né? E fazer teatro, e foi o que a gente encontrou mesmo, assim. E perceber também que, por exemplo, essa pesquisa tomou uma dimensão que a gente não conseguia, que a gente não previa, assim. Tanto que a gente começa o processo em 2017, a gente vai estrear em 2019, porque a gente viveu, assim, momentos onde a gente tinha a questão da pesquisa no Marajó, que eu acho que durou 2017 até a virada do ano para 2018, se eu não me engano. Foi metade de 2017 para 2018, foi isso mesmo. E aí que foram as nossas idas até lá, então a gente teve esse cuidado de ir conversar com alguém específico, que foi o Senhor João de Deus, que nos recebeu na casa dele e que na sala dele, eu nunca vou esquecer, que demonstrou como eram os golpes que ele tinha aprendido. Inclusive, ele pegou um dos sobrinhos, não, dos netos dele e fez os golpes com o neto dele. Então, estava a filha dele, que praticavam também, já tinham praticado a luta marajoara, e ele nos deu uns dados assim que foram bem interessantes para a época, assim, de como é que isso estava na vida dele, porque ele relata que a luta marajoara ele praticava dentro nas fazendas, né? Quando tinha as festividades, as pessoas já estavam mais altas ali, depois de ter bebido muito, eles iam para um descampado, algo do tipo, um terreiro, onde eles, se eles tivessem meio que um desafeto com alguém, eles meio que chamavam essa pessoa para fazer aquela luta, mas era uma coisa que ficava muito ali. Não era no tom de violência, no sentido de, eu preciso acabar com outro oponente, não. Era muito numa. Não, tinha uma coisa ali mal resolvida com alguém, eu chamava ele para fazer, para ir para a luta marajoara, né? Para poder praticar ali. Acho que nem praticar, mas para a luta em si mesmo. Então tinha esse dado que ele nos contou. Então, como a vida dele foi quase toda na fazenda, né, Rangel? Ele disse pra gente Sim. que ele se aposenta e sai da fazenda e vai morar na cidade de Soure. Mas ele morou quase a vida toda junto com a família na fazenda, onde ele praticava, e tinha as festas, e tinha toda essa relação ali com o período específico, São Sebastião e tudo mais. Então, tinha todas umas questões ali que eram bem interessantes. E só lembrando que tipo, tem uma coisa que é, de fato, a luta, apesar de ter esse nome luta marajoara, né, a palavra luta, ela lembra, né, a porrada, enfim, soco. Ela não tem nada disso. Simplesmente, tanto que era para se resolver esses desafetos, porque assim, a ideia é que você consiga derrubar o oponente de costas no chão. Mas não pode ter soco, chute, enfim, esse tipo de De agressão, golpes, né? né? De golpe, é isso. Não pode ter. Então, assim, era bem legal ouvir ele falar, porque apesar tinha lembrança do tempo que ele passou na fazenda, e acho que isso foi encantando assim a gente mesmo para a priori, a primeiro momento, antes de surgir o espetáculo, montar essa oficina com essa luta, né? Que ele mostrou pra gente com o neto dele, enfim, a gente tem gravado isso aí. E é muito legal ver, porque ele traz, tipo, nos movimentos, na fala, toda a ancestralidade que ele tinha ali, né? Toda coisa que ele viveu, enfim, das memórias e tal. Então era bem bonito, assim, ver ele fazendo essas coisas. Isso que eu ia comentar também, que vocês tiveram que aprender também a luta marajoara. Vocês estavam ali no processo e acabaram também aprendendo junto com o seu João de Deus
para poder ministrar essa oficina. E como foi assim essa aprendizagem? Foi difícil? Como é que foi? É uma coisa assim que para mim, tipo, ele não ensinou diretamente pra gente, tipo, com eu e ele, né, fazendo os movimentos. Ele fazia com o Neto e estava gravando. Por isso que demora, acho que o processo mesmo, porque eu e Marcelo, pelo menos, a gente não é da luta. Eu fiz aí anos atrás judô, outras coisas, esportes, enfim, enquanto recreativo mesmo. Então, quando tu vais para um processo de teatro, para um processo de preparação do corpo do ator para a cena, que era a nossa ideia da oficina, então tu tem que catalogar ali com um olhar de teatro, né? E pegar isso foi bem assim, foi bem difícil assim para mim, porque decupação de movimento, então tu tem que resgatar aí umas técnicas que tu pegas na faculdade, umas teorias que tu pega na faculdade, para poder utilizar ali de fato no projeto. Então foi assim, não foi mega complicado, mas era você via um vídeo para poder reproduzir ali, aí eu e o Marcelo a gente fazia, né, para poder reproduzir para chegar perto do que seria ali a luta do que ele estava ensinando para gente. E aí o resultado tem um resultado bem legal, tipo de descobertas mesmo, assim, bem legais e tal. E foi uma das coisas que a gente acabou percebendo que o derrubar no chão, que é o intuito da luta, para o teatro não era necessário. Você poderia ir, mas para o teatro era muito mais outras coisas, como forma, como a atenção que você põe no movimento, Força. a Imagem, força, né, né? também. Sim, a imagem que se cria. E vocês utilizaram Existe. da luta para essa preparação corporal, então, dentro do processo. Sim, a gente. Eu me lembro que tinha por exemplo, eu nunca fui a pessoa mais esportista, esportiva, sei lá o que seja, desportiva da face da Terra. Mas, por exemplo, o Rangel tinha uma aptidão muito maior do que eu, por exemplo, para realização dos golpes. O Rangel tem mais força que eu, por exemplo. Mesmo que eu seja mais alto que o Rangel, mas o Rangel tinha uma força muito maior para colocar em prática os golpes do que eu. Então, era uma dificuldade que eu tinha, assim, por exemplo, porque cansava muito. A gente fazia a gente fazia a preparação e a gente tinha algumas posições específicas, né, que era o pé casado e coisas que a gente ressignificou, né? A gente aprendeu aquelas técnicas que ele ensinou ali a partir das memórias dele. Então a gente ressignificou isso para dentro de uma preparação. Então, por exemplo, o pé casado, que era eu colocar o pé um na frente do outro e o outro pé atrás, né? Nessa posição como se eu fosse correr, e os pés juntos tinham que se movimentar com aquele pé junto ali, que se trocasse, trocava os dois ao mesmo tempo. A gente tinha essa possibilidade de pensar como é que esse fluxo de energia perpassava os nossos corpos, assim. Então, essa era sempre muito a nossa demanda. A demanda era, o que que eu pego essa luta, né? Essa prática e aí eu vou colocar ela para dentro de algo que me interessa. A gente não queria derrubar um outro de costas, por exemplo, coisa que talvez a gente conseguiu algumas coisas, mas tinha outras que eram, inclusive, até perigosas para a gente, né? Ainda mais para a gente que não é atleta, né? A gente pegar, tipo, a gente tinha um que era, eu apanho pela barriga, né? E viro com eu viro esse oponente para trás Das para que ele costas. caísse de costas no chão. A gente teve algumas coisas que a gente não foi até tão fundo, porque a gente também não tinha a intenção de chegar a tal. Mas tinha coisas que eram muito boas, assim. Então, que a gente conseguia ali fazer esse movimento que nos levasse para o que a gente queria, que era preparação, preparar a gente para a cena. Tanto que depois que a gente, na experimentação, então a gente fazia a experimentação corpo a corpo, sim, eu e Marcelo, né, tocando e fazendo tudo, e depois a gente ia para sol, né, separava e fazia. Então, que movimento, que lembrança é essa, que memória corporal era essa que a gente estava criando? Que é isso que fica assim, bem, bem legal, porque
E aí descansava bem, sim, valendo, porque tu usa muita força. O que o Marcelo estava falando de pegar e jogar para trás é pedrada passageira. Nossa, ele mesmo, o seu João de Deus, quando estava ensinando para gente, ele falou que não ia fazer o movimento completo, porque, enfim, a criança lá, o neto dele pode cair de cabeça no chão. E era uma das coisas, tanto que a luta marajoara é praticada na terra, né? Tipo, eles não praticam em calçada nem nada, é na terra, porque pode ter esses baques, enfim, né? Que a galera hoje já está um pouquinho mais modificado do que ele fala lá quando a gente foi lá, está um pouquinho mais, bem mais modificado. Mas ele até falava uma coisa que é bem legal, que é sabe-se quem sabe lutar a luta marajoara é quando faz o pé casado, que é isso que o Marcelo falou. Que é ficar, Sim. é como se fosse uma base o pé casado, um pezinho na frente, o outro atrás, te dando base, e o teu oponente está do mesmo jeito, né? Tá preparado para o ataque. Então, essas questões que a gente pegou mais, que é eu estou preparado, estou atento, as tensões, como que isso fica sem meu oponente, né? Que movimento é esse? Que memória corporal? A gente tentou sempre criar essa memória corporal mesmo para poder usar isso já para a oficina, né? Sim. Que é um. E Eu não sei. quando vocês promoveram a oficina, vocês achavam que ia ter um alcance de público? Ela foi vendida como isso, a luta marajoara como pesquisa para essa preparação corporal dos atores, ou não? Como foi? Nós fizemos a oficina com essa premissa, assim, de a Sim. gente criar a gente ensinar ali, claro que foi uma oficina de um dia, que era o que era disponível para a gente, né, a gente tinha o espaço do IAP, que é a Casa das Artes hoje em dia, né, e nós realizamos essa oficina lá, e foi uma oficina de um dia, e foi super massa, assim, porque a gente percebeu as pessoas tentando entender aquilo e nos ajudou muito a fazer a gente entender também. Quando a gente viu as pessoas fazendo, a gente teve um momento que era a gente praticava nós dois na sala de ensaio, mas quando nós enxergávamos as pessoas praticando, a gente tinha um outro olhar de como aquilo funcionava, né? E eu me lembro que a estrutura da oficina era bem simples, né? A gente ensinava os golpes, e ensinando os golpes, todos os golpes e tudo mais, e posterior a isso a gente tentava alguma indução de alguma criação que pudesse surgir dali, daqueles movimentos. Então, as pessoas criaram cenas e tudo mais, e foi bem interessante a gente perceber assim. E assim como a gente no começo, as pessoas também sentiu, porque não é uma prática que a gente está acostumado, né? E a gente queria muito abordar essa presença do ator, né? A gente queria falar de presença, o pé casado, a conexão com as mãos, né? Que temos na luta, esse olho no olho que o teatro pede muito, ele é bem legal como uma possibilidade de da gente adentrar nessa preparação assim. E a gente percebeu isso quando viu as pessoas fazendo, não era mais a gente fazendo, mas eram os outros. Sim, sim. E além de perceber isso, é perceber porque tiveram coisas, né, na oficina que, ó, não dá tão certo do que a gente imaginava para Sim. fazer. E aí é perceber essas coisas, o que deu certo, o que não deu tão certo, tanto que quando depois a gente vai para o Curro Velho, porque foi convidado para continuar, porque essa oficina foi de um dia, e depois para o Curro Velho foi convidado para ministrar lá uma semana, não foi isso, amigo Marcelo? Foi uma Acho que foi uma semana, duas semana. semanas, enfim, a oficina foi bem curtinha também, mas que gera também um resultado, e é muito massa, porque tipo, depois tu vais para outra turma, e aí tu consegues perceber, tem coisas ali que não vai funcionar, não adianta a gente ensinar, porque elas não funcionam ali naquele momento não funcionava. Né, para a cena. São 10 golpes que a gente catalogou lá com ele, então nem todos eram necessários por conta disso mesmo, de não ter o contato, de não ser pessoas normalmente não são pessoas do esporte, né? Então Sim. são pessoas do teatro, são pessoas que não têm o contato com o teatro no Corvo Velho, nem todo mundo é do teatro. A maioria lá era, mas tinha uma senhora que não era, que ela só curtia fazer as oficinas dali. Então, como que ensinar isso, sabe, para essa pessoa? Mas foi É bem que maravilhoso, e assim, e de
de ensinamento mesmo, para como que se cria essa didática para fazer essa oficina sempre, né? Novamente, para pessoas de teatro e não teatro, saca? E agora a gente indo um pouquinho para o processo de criação do espetáculo. Quais foram as dificuldades assim encontradas? Vocês falaram que o Varisteiros era um grupo com algumas pessoas, para além de vocês dois, e no fim terminou com vocês dois, o grupo. E como foi para montar uma equipe, já que eram só vocês dois? Vocês tiveram essa autonomia de fazer tudo também? Como é que foi? Quais as dificuldades desse processo? Foi assim, eu acho que a grande dificuldade primeiro foi com a luta, que eu acho que é uma das principais, assim, porque ela demandava o tempo, né? Tem alguns processos que eles te demandam tempo. Né, alguns textos, algumas dramaturgias, alguns processos, eles te pedem que disponha de um tempo maior para experimentação. Acho que primeiro foi isso, né? E porque é para a gente entender também que o espetáculo, porque a gente aprovou o projeto de experimentação artística para realização da pesquisa sobre a luta marajoara. A nossa ideia, o desdobramento disso era o espetáculo. E dentro desse processo, a dificuldade também foi, por exemplo, da gente criar essa dramaturgia, né? Porque a gente queria também ser muito respeitoso com aquele lugar, né? Queria também falar disso de forma muito respeitosa e com muito cuidado também, né? A gente está falando de uma A cultura... dramaturgia é de vocês mesmo, é autoral. Isso. Foi uma construção nossa, assim. E aí a gente tomou muito cuidado para a gente saber do que nós vamos querer falar aqui. Então, a partir daquilo que a gente escutou, daquilo das nossas vivências dentro do Marajó, das relações, eu já tinha vindo do Marajó. Eu trabalhei lá no Marajó, em Soure, durante muito tempo com comunidades extrativistas, então conheci histórias, conheci situações específicas, então isso ajudou na escrita da dramaturgia e pensar a história e essa narrativa, assim. Mas eu acho que uma das grandes dificuldades foram essas, assim, da gente perceber. E, assim, o processo, ele pediu um tempo muito grande e pediu também para a gente, acho que foi a primeira vez, pelo menos para mim, não sei para o Rangel, que é a possibilidade da gente pensar o processo sem muitas amarras, assim, sabe? Era a história de bancar a nossa ideia. Eu me lembro muito das nossas conversas, da gente falando, vamos bancar a nossa ideia. Se a gente quer vídeo, vamos colocar vídeo, se a gente quer animação, vamos colocar animação. Então, isso tudo acabou acarretando um tempo, uma necessidade de um tempo maior, porque não era só a gente em cena, a gente tinha que lidar com o artista que iria fazer as filmagens, que ia fazer as ilustrações, porque a gente queria movimento nos vídeos, a gente queria, aí a gente vamos para a cenografia, era uma cenografia que tinha que a gente queria água, a gente queria, então, que chovesse, né? A gente queria, a ideia, se a gente tivesse grana na época, era que chovia em dado momento e tudo mais. A gente foi inventando algo que chegou numa hora que a gente não dava conta de, com o tempo que a gente tinha para ensaios, por exemplo, colocar em prática. Acho que por isso que o processo demorou muito. Eu acho que a gente se deixou muito liberto para criar o produto final, mas ao mesmo tempo isso tem uma outra questão, porque quanto mais você é inventivo, mais o processo te exige um tempo maior para você solucionar as problemáticas que aparecem por conta da inventividade, né? A inventividade não é só algo que aparece na sua cabeça e a partir disso tu crias uma obra maravilhosa, não. Eu ser inventivo faz com que eu crie coisas que vão fazer com que eu tenha um maior trabalho para colocar aquilo em prática, né? Então tinha uma coisa com a água, como é que a gente ia ficar seguro com a água, mesmo que eu achei que em alguns momentos a gente não estava muito seguro com aqueles cabos elétricos e tudo. Hoje em dia eu olho para trás e falo, gente, como a gente fez isso de fazer uma piscina que enchia e aí a gente ia para essa Eu ainda tava de água e que a sapato, água né? Tu para todo ficava lado, descalço. descalço, sabe, com um bando Ai, de fio senhor. elétrico do lado, sabe, umas coisas loucas assim. É o risco, né? Mas Acho que a gente meio que arriscou muito.
Amigo, só completando aí, enfim, o que tu falas. A dificuldade, essa cena foi bem isso mesmo, assim. A gente foi... Porque o Varisteiros, ele tem um histórico de vídeo. Vamos lá, primeiro a gente precisa dar uma contextualizada nessa questão de vídeo. A gente sempre fez, né, teatro, cinema, né? A gente vai ali, né, no audiovisual, enfim, a gente brinca aí, né, com isso. E não era diferente no Búfalo. Queríamos fazer vídeos. Tinha cena que era vídeos. Óbvio que foi a gente que fez e tal, a gente foi para as locações, tem a questão das viagens. Isso demorou, porque assim, depende da pessoa, depende de viajar, depende do tempo, né? Se tá chovendo, se não tá, a gente quer sol, não quer, qual local que a gente vai. Então, tem uma série de coisinhas aí, mas é muito mais porque desde o processo, eu lembro que nas conversas mesmo, a gente falava, vamos sim segurar nossa marimba, porque a gente vai fazer do jeitinho que a gente quer. Vai chover sim. Não dá, Marcelo, não dá. Vai chover sim. A gente vai dar um jeito, vai comprar uma bomba, fazer isso, vai fazer aquilo. Saca? Mas é tipo... E o processo vai se desenvolvendo. A gente não conseguiu fazer chover, mas a gente faz uma piscina, né? Uma outra, e a gente vai, ressignifica. Mas a gente tinha em mente, queremos água, queremos campos alagados, que é uma das características do Marajó, né? Como a gente sempre faz nos espetáculos, queremos vinho dionisíaco, a gente coloca o vinho, sempre consegue ali, entende? Então a gente vai sim segurando assim a nossa onda, porque é o teatro que a gente faz, a gente gosta disso e é desse jeito que a gente trabalha, né? Então o processo ele demorou sim, eu acho que foi o processo mais longo que os varisteiros tiveram, né? Primeiro porque só tinha 2 pessoas, antigamente tinham mais, né? Então as funções Sim. iam se dividindo. Segundo, por conta da nossa loucura mesmo. E assim, eu gosto muito do produto final, que é tipo o espetáculo produto final, né? Que é o Uhum. espetáculo porque tem tudo dali. Tem coisa do Marcelo, tem coisa minha, tem pedaço de cada um, inclusive no texto, né? A dramaturgia foi escrita por nós, né? Então tem pedaços ali de todo mundo e tal, né? Que para o público ele fica um geralzão, mas tipo, quem trabalha no processo, a gente entende, a gente sabe ali cada particularidade de cada um, entende? Sim. Gosto E muito assim. particularmente falando, eu também amo o resultado. Que nunca é o final também, né? Porque eu acho que é Sim. isso. Os espetáculos são isso. A gente tem que estar sempre melhorando, tá sempre em processo. E essa sacada de vocês de misturar diversas linguagens artísticas, para mim, é genial. Porque acaba também prendendo as pessoas de alguma forma naquilo, né? E pessoas de outras áreas também. Eu gosto muito dessa fusão dessas linguagens. E como vocês colocaram, foi um processo longo, desde 2017, certo? Até 2019, onde é isso, onde se estreia. E não chegou um momento assim que vocês já estavam exaustos, que vocês já sentiam que era o momento, assim, já estava assim, olha, não estou mais Tem, aguentando. tem uma coisa que é, tipo, o processo foi longo, foi. Foi longo, mas porque ele precisava ser longo, a gente entendia isso, Sim. mas teve uma época que o Marcelo chegou comigo e falou assim, amigo, nós vamos estrear o Búfalo. E a gente largou outros projetos porque precisávamos estrear aquilo que já estava. Que assim, a gente andava com o Búfalo, parava para fazer a das Imundas, né? Aí parava para fazer o mestrado, aí parava para fazer. Sempre dava um break, né, na coisa. E aí foi quando a gente pegou, acho que aí andou-se porque já estava tudo meio que caminho andado, sabe? Tipo, dramaturgia já ali finalizando, cenografia pensada, né? Então acho que aí demorou só 3, 4 meses de ensaio mais pesado com a produção da coisa toda. Mas teve esse momento que a gente falou assim, nossa, isso vai virar 2 anos, não pode. Mas eu acho que o que faz demorar mesmo são as questões técnicas, assim, que as nossas escolhas fizeram com que as questões técnicas fossem hiper mega precisas e, né, você fazer teatro sem muitos recursos era muito difícil, porque a gente precisava de dispositivos específicos que a gente não tinha como, né? Então a gente precisava de uma câmera ao vivo, então a gente precisava de um vídeo, tivemos que gravar coisas, né? E até É, ensaiar, né, com todos esses até elementos. ensaiar com tudo Acho que isso, então
era uma coisa era cansativo, porque era só nós dois em cena, fazendo produção e fazendo tudo, e acabava sendo que isso acabou demandando muito tempo. Nossa, eu Então ainda lembro que a gente perdeu material, né, amigo? E a aí gente teve que perdeu refazer algumas material, coisas. Caramba, sim. a gente trocou de parceiros, assim, porque o que a gente queria, muitas das vezes, meio que assustava as pessoas, porque, né, as pessoas entendem até onde elas conseguem ir, assim, nesse ponto, eu agradeço muito o João Urubu, que foi uma pessoa que entrou no processo e que Comprou veio a ideia, dar né? veio junto com a gente, pirou e comprou a ideia, né? E veio e filmou e deu soluções para gente, porque a nossa ideia era que era tudo ia ser desenhado, né? Só que a gente não conseguiu, porque era mega mesmo difícil, assim. Hoje em dia a gente faz uma análise e acha que é. E o vídeo tinha a possibilidade que a gente tinha um controle muito maior. Então, Sim. quando a gente chama o João Urubu, a gente teve essa possibilidade de, né, vamos lá, ele deu conta e fez acontecer, criou a trilha sonora, que foi super interessante também. Então, isso deu um plus ali para o que a gente estava fazendo. Foi bem legal esse processo de chegar até ali. Claro que foi árduo, foi difícil, e como sempre é no Aham. teatro, mas esse foi mais difícil ainda. E a construção da dramaturgia? Como foi para vocês, assim? Vocês já pensavam em alguma história ou tudo isso partiu mesmo dessa pesquisa da luta marajoara? Já tinha um É, enredo pensado? surge, a gente tinha a luta marajoara, mas a gente precisava de algo que costurasse aquilo, né? A gente não queria fazer uma, ai, vamos contar a história da luta marajoara, mas a Sim. gente queria ter né, um argumento que a luta marajoara estivesse ali. Então a gente tratou sobre a questão é, dos latifúndios, né, no Marajó. Então a gente queria muito tratar sobre essa relação que os fazendeiros têm com as pessoas que vivem naquelas comunidades, até porque na época eu estava trabalhando com as comunidades e escutei e vi algumas situações específicas que faziam com que a gente pensasse nesse teor mais político, né, dessa obra, assim, a gente queria tratar sobre esse Marajó, mas é um Marajó que tem coronel ainda e que manda e desmanda, então a gente tratou um pouquinho muito sobre isso, assim. A gente começou a escrever os textos, a gente sabia meio que do o esqueleto, né? Quem eram os personagens, a gente sabia ali que tinha o Nilson, que era a gente sabia que tinha um fazendeiro, a gente sabia que tinha um artista que trabalhava com a cerâmica marajoara, Sim. e a gente tinha esses dois personagens ali, que eram um contraponto um do outro. Então a gente queria trabalhar com essa possibilidade. E aí a gente foi trazendo histórias, por exemplo, histórias de vida, coisas que essa relação com o Rio, por exemplo, histórias que eu tinha escutado, que não necessariamente era do Marajó, mas que poderia ser colocado no Marajó tranquilamente, né? Por a gente estar interligado na Amazônia por esses rios, as nossas histórias, uma história que se passa no Marajó, ela podia acontecer, sei lá, em Mosqueiro, em Outeiro, por causa dessa ligação que nós temos com o rio, relações com a água, né? Relação com essa água corrente. Então, acho que foi bem interessante, assim, a gente foi criando essa dramaturgia a partir muito desses relatos e desses recortes, assim, criando uma história de plano de fundo, que é essa história entre esse fazendeiro e esse artesão. É, foi bem por aí. E aí, e essa construção, né, tipo, teve também muito do toque pessoal de cada um, sabe? Tem o comecinho, eles são, pelo menos a minha parte, né? Eles são histórias que foi ouvido lá. Mas aí quando vai se escrever, quando eu vou escrever, eu escrevo meio que um relato pessoal, sabe? Né? Então tem muito disso também, desse toque aí de cada um, para além das memórias
que são super sensíveis e as visitas que nós fizemos, conversamos com pessoas que moravam já lá, enfim, o Andrei, o pessoal, né? E tem várias memórias que são super delicadas de se colocar, que foi o que o Marcelo falou há pouco, como que a gente ia fazer isso, fazer essa dramaturgia, colocar sem agredir mesmo, né, a história, sem ser, sabe, sem invadir, eu acho que não é a palavra, não é invadir, mas sem agredir mesmo, né, sem quebrar o eixo central que era ali Soure, né, enfim. E aí o espetáculo se estreia. Vocês sentiram assim que foi algo legal? Estava dentro do que vocês estavam esperando? A estreia foi bem legal, porque nós tivemos um público, acho que era um público que era da escola de teatro e tudo. Acho que o primeiro público que nós tivemos foi da escola. Eu acho que teve uma turma ou algumas Tiveram turmas, algumas turmas, 2 turmas, e que eu acho que foram 2 turmas. Eu não sei se era da graduação ou se era do técnico, eu não vou lembrar agora. Mas nós tivemos, então foi um público bem legal. A gente ainda estava muito enlouquecido com as questões técnicas, então algumas coisas a gente ainda estava experimentando. Foi muito louco, porque até na estreia a gente estava tipo resolvendo coisas de técnica, assim, porque trabalhar com técnicas. vídeo é algo muito, trabalhar com a tecnologia sem grana, sem ter um técnico específico para isso, a gente fazia tudo, né? A gente tinha uma câmera ao vivo, né? Ela funcionou, acho que no primeiro dia, mas ou a gente teve que fazer um dispositivo de que quando ela não funcionasse, a gente saía e Voltava corria para a cena. e ia para a cena, por exemplo. Só um adendo aí rapidinho, amigo, em relação a isso, que aí é bem legal, porque tipo, eu e Marcelo, a gente trabalha tem o quê? Desde 2013, né, amigo? Então, né, em cena ou não em cena, enfim, mas tipo, dessa vez éramos só nós dois. Eu nunca tive uma contracenando diretamente com o Marcelo. Eu estava em cena com o Marcelo em outras situações. Mas, tipo, eu acho que tinha um jogo e que vem da preparação toda que a gente fez, né, dessas conexões e tal, dessas energias, que quando essa câmera não funcionava, a gente já se olhava e já sabia que era para ir para cena, né? Tipo, pro palco. Então tinha essa intimidade que funcionava, assim, legal. Mas as questões técnicas até o jeito estava resolvendo mesmo. Sim, a gente tentava resolver tipo todo dia, assim, tinha a câmera ao vivo, era algo que a gente não tinha, era uma equipe super reduzida, então a gente tinha que solucionar aquilo muito ali no improviso, assim. E a gente apresentou num casarão, né? Então tinha tudo isso também, não era um teatro. A gente teve que construir toda a parte de Furar. furar a parede para colocar iluminação e tudo mais. Então, acho que foi um processo assim de imersão mesmo, sabe? De tanto na parte técnica quanto na parte a dramaturgia, a encenação, o trabalho de ator. Foi bem legal porque a gente pôde se ver enquanto artistas e criadores mesmo, né? Sim. Sem estar naquela, ó, eu tenho uma função aqui, eu só vou fazer isso. Não, a gente fazia de tudo, assim. Então, tanto que a gente terminava o espetáculo limpando, enxugando, tirando a Secando a água dentro da piscina. piscina. Secando a piscina. É bem legal, tipo, isso que o Marcelo fala, porque de fato, pelo menos para mim, foi a minha primeira experiência enquanto essa artista criador mesmo, de um geralzão, porque normalmente, eu estava na produção, nos varisteiros e como ator. Ajudava na cenografia, mas era muito mais mão de obra e não pensando. Dessa vez não, Sim. foi um geralzão, tipo, é pensar, é executar, é fazer a manutenção. O meu roupão, que eu tinha um roupão que eu vestia em cena, rasgava depois manutenção, costura. Saca? É uma realidade em alguns outros locais, tipo, a minha função é ser ator, vou decorar o texto. Enquanto eu estava decorando o texto, eu tinha que estar colando alguma coisa, eu tinha que estar secando uma Sim. piscina, sei lá, sabe? Então Inclusive, esse é bem figurino interessante pensar era do nessa Aníbal, turma. né? Do Esse Aníbal, do figurino era do pequenininho. Aníbal. Eu Tá acho que tudo era do pai costurado, do Aníbal. Aníbal, né? Aníbal, se você estiver assistindo, tá tudo costurado. Mas era do pai dele, né? Se eu não me engano. Sim, amigo, ele deu, né? E aí ele pegou e falou, ó, podem usar, eu quero que dê aí uma utilidade. E a gente usou em cena, esse roupão é lindo, É lindo o roupão, luxuosíssimo. é lindo. Não, e olha, particularmente eu que também estava na equipe técnica dessa da produção, era realmente era uma loucura, porque eu tinha que estar iluminando, colocando a sonoplastia
às vezes fazendo a sonoplastia, quando não se tinha, e trocando esse cabo. Então era realmente um espetáculo muito dinâmico para quem estava atrás também, para vocês que, obviamente, para vocês que estavam em cena, mas acho que para a galera que estava atrás era um frenesi muito grande, porque eu lembro que eu ficava assim, caraca, eu não posso esquecer qual é a cena. E teve um dia que eu deixei, por exemplo, o Marcelo no escuro. Eu, caramba, tem que ligar a luz do Marcelo. Então, realmente, era a gente pensando em tudo ao mesmo tempo. Mas foi muito gostoso de se fazer. É o negócio de corre e desce caveira, e volta caveira, Isso. e passa lama, e liga a água. Esqueceu de ligar a água, tem um tempo certo. Mas era bem legal, todo muito mundo cronometradas, né? Esse era o exercício. Nossa, e de fato, o Marcelo lembrou que era tudo muito cronometrado, porque tinha as deixas dos textos, e quando passava, óbvio que não dava um problemão, enfim. No caso da piscina, só não ficava tão cheia. Teve uma vez só que não ficou tão cheia. Mas isso não era um problema. Mas é pensar que tinha todo esse movimento, a gente cronometrou coisas, de descer, de subir. Teve eu lembro já tinha estreado, né? Mas a gente foi fazer e só tava eu, Marcelo, acho que tu, Açucena. Não tinha, mas as outras duas pessoas que ajudavam a gente não puderam ir. E aí tem que fazer tudo, desce caveira, pelo amor de Deus! Volta a caveira! Exatamente. Faz a cena aqui. Nossa, gente. Era uma loucura, mas é uma loucura que te faz aprender mesmo, né? Com certeza. E eu acredito muito nisso também. Acredito muito nesse processo de construção. Que a gente está em cena e a gente está ali também aprendendo a fazer várias outras utilidades mesmo dentro do processo. E agora eu queria saber qual é o futuro de Forte como Búfalo. O que a gente pode esperar também dos varisteiros de produção nova, se tem, se não tem. E também, quais são as expectativas de vocês depois? Estreia em 2019, está um tempo, né? Aí, parado o espetáculo. Como que vai continuar? Se vai continuar também. É porque tem esse dado, né? Porque eu vim aqui para Portugal e aí eu fiz temporada. A última vez que eu entrei em cena foi uma semana antes de vir embora para cá. Eu vim para cá, acho que dia 27 de... Gente, esqueci a data. Dia 27 de setembro, e nós fizemos temporada até o domingo, até o sábado, não foi, amigo? Até o sábado. Eu acho que tu viajou, sei lá, foi terça, quarta, alguma coisa assim? Não, eu viajei quinta-feira. Não, eu ia viajar na quinta, mas acabei viajando. Não, eu ia viajar na quarta, mas cancelaram o voo, eu viajei na quinta. Aí cheguei aqui na sexta. Eu lembro que eu saí do trabalho para te deixar no aeroporto ainda. Sim. E aí a gente fez o último final de semana, eu ainda estava em Belém. E aí vim para cá, aí a gente teve a pandemia, né? Então a gente está há 2 anos já, quase. 2 anos, né? Já? Já, amigo. Vamos fazer, na verdade. Então a pandemia vai se fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos, né? Vai fazer 2 anos, parado com o espetáculo. E aí, meio que isso, assim, a gente virou para 2020 e aí já estava já estava aqui na história do mestrado. A gente ainda pensou em algumas coisas, só que a pandemia veio assim meio que tipo tirou a gente meio da rota por conta de como é que a gente vai fazer encontros, não encontra, como é que faz online, não faz. Chamar outra pessoa, enfim, porque Marcelo estava em Portugal. Só que aí acabou que não conciliou, não deu, né? E aí tem essa questão da pandemia, né? E, enfim, acabou que ficou ali, ele tá guardadinho ali, né? Enfim. Os materiais são todos guardados, né? Este espetáculo. Agora sim, tem uma ideia do Marcelo, que ele sempre falou, menino, escreve isso no mestrado, que é o que eu vou fazer ano que vem. Que aí eu vou fazer da Luta Parajoara o meu mestrado. Que lindo! Botou pilha 2 anos atrás, tu tem e o Marcelo ficava, menino, tu sabe, tu tem aptidão, tu sabe dar aula, vai, amigo, faz, enfim. E aí é o que eu vou meter esse projetinho aí do mestrado. E a gente está muito nesse momento, né, de repensar o nosso fazer, né? A gente participou de uma live com Edson Fernando, da Tribuna do Cretino. Nossa, verdade. Tava todo mundo muito falando sobre isso, né? O que
que é esse fazer agora, né? A gente que é acostumado a viver da presença, tanto dos nossos pares, né? Dos artistas com quem nós trabalhamos, mas também da plateia, e a gente está tendo que se reinventar no sentido de pensar novas estratégias, repensar o que é isso que nós estamos fazendo, né? Discutir o que é. Eu acho que daqui a um tempo, eu acho que de uma forma ou de outra, o teatro ele já foi tocado, já foi transformado a partir desse momento. Eu acho que a gente vai, depois disso, ou a gente vem com uma sede muito grande, ou a gente vem completamente mudado. Acho que não a forma, mas eu acho que esse conteúdo, esse jeito de se fazer, essa forma de se organizar, ela vem diferente, assim, sabe? E eu acho que também com uma gana enorme de entrar em cena quando todo mundo estiver vacinado, né? Eu acho que vai ficar espetáculo pipocando para todo lado. Mas eu acho que o Só vai principal é faltar isso, né? espetáculo. Não vai faltar espetáculo, porque as pessoas, todo mundo pensando em coisas, louco para voltar com coisas. Então a gente está muito nisso, assim, né? Tentando verificar de que forma a gente pode voltar, o que nós vamos fazer, né? A gente dá continuidade, a gente vai para uma outra coisa, mas a gente ainda está nesse momento ainda de pensar mesmo nesse período de pandemia, né? A gente teve um momento de perdas e tudo mais, a gente pensar também um pouquinho nisso. É um momento de se reconectar e se reorganizar, assim, que acho que é muito importante nesse momento. Ai, gente, queria agradecer, então, vocês por esse momento, por essa conversa. Dizer também que foi um prazer fazer parte do espetáculo. Eu aprendo diariamente com vocês, artistas que eu admiro, vocês sabem disso. E eu queria deixar aberto também esse momento, se vocês querem falar alguma coisa, algo a mais. Queria deixar esse momento aberto assim para vocês. Eu queria falar assim, de algumas pessoas que foram super importantes, né? Que desse processo, que foram pessoas lá do Marajó, que é o Ronaldo Guedes, que conversou com a gente, que é um ceramista maravilhoso, né, um artesão que trabalha com a cerâmica marajoara, e uma pessoa incrível, as conversas mais interessantes e lúcidas que eu tive no Marajó foi com ele. Tem uma fala super forte política, entende o seu papel dentro daquele lugar e daquele espaço. Então é bem, tipo, agradecer muito a ele, agradecer ao Nilson, que é um pescador caranguejeiro de Soure, que trouxe para a gente muita coisa, que a partir do que ele relatou para a gente em forma de entrevista foi para o espetáculo, sabe? A gente introduziu ali. Agradecer a Gabi e o Andrei, que são duas figuras importantes para a gente também em Soure, que nos deram apoio, conseguiram caveira, o crânio do búfalo para a gente, que nos recebeu em Soure, o crânio, que nos recebeu em Soure de uma forma muito querida, muito amiga, e que abriu as portas da sua casa para a gente, sabe? Então, foi um movimento muito bacana, assim. Acho que essas pessoas elas são super importantes para essa pesquisa. Tem E o seu João de Deus, né? Que sim, ele faleceu, né, amigo? memória, né? Faleceu. Acho que tem um ano e meio. Mas agradecer a toda a família. Lembrando não, mas dando essa informação, o Yuri Marajó, né, que ele é do UFC, enfim, é neto dele e tal. Então agradecer a toda a família. E quando o Yuri Marajó vê, assistir aí a live, que, enfim, foi muito gratificante encontrar o seu João de Deus mesmo, sabe? Porque era um senhor, acho que ele tinha 80 anos, né, amigo? Lembra a Eu idade dele, mas era tipo acho que tinha por aí, mas um homem 79, chutíssimo, que tu não dizias, assim, que ele chutíssimo, tinha. memória incrível, né, com coisas, com dados super importantes que despertam na gente essa vontade mesmo de investigar ali, esmiuçar o que era essa fazenda, o que era essa luta, como é que a gente pode transformar essas coisas aí que ele está dando pra gente. Obrigada, gente. Então, quero agradecer também a todo mundo que ficou com a gente até esse momento aqui acompanhando essa live. Agradecer imensamente ao SESC por também disponibilizar esse edital de credenciamento. Acredito que esses editais são de fundamental importância
principalmente nesse momento de desgoverno que a gente está vivendo, onde todo mundo, nem só os artistas, né, mas todo mundo se encontra muito aflito. Esses editais de fomento à cultura são muito importantes. Então, agradecer ao SESC por esse espaço, por esse momento de fala. Dizer também que é importante se vacinar, então vacinem-se, por favor, todo mundo. Se cuidem, continuem usando máscara, álcool em gel, Isso, distanciamento, e quem ainda puder ficar em casa, fique, né? Exatamente. E só voltando rapidinho, amiga, agradecimentos. Eu queria agradecer, enfim, e dedicar mesmo esse momento, que eu acho bem legal, a minha mãe, que foi uma das vítimas do Covid, e que foi super importante dentro do espetáculo, porque tem coisinha dela ali, tem cena, né, tem palavra, tem memória que não só foi que a gente pegou no Marajó, mas que a gente também traz e a gente usa em cena e a gente sempre vai reviver isso, e que é lindo. Então, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, fora genocida. E é isso, gente. Se cuidem. Agradecer muito ao Marcelo, ao Rangel, aos varisteiros, que, enfim, que a gente ainda possa trocar muito, por enquanto nesse formato, mas que logo presencialmente. Obrigada, gente. Obrigadão. Um beijo. Se cuidem.